Seguindo, item 6.3 aí no seu material, página 3. Agora, exemplo de lucro real. Vai ser muito mais interessante, acompanhe. A pessoa jurídica obrigada ao lucro real ou optante pelo lucro real, conforme o caso, estando no lucro real, por assim dizer, ela tem o direito de optar pela apuração trimestral ou anual com antecipação mensal, sujeito ao balanço de suspensão ou redução tributária, assunto que você verá no capítulo 3. Tá ok? Mas vamos desenvolver um exemplo bem simples aqui do lucro real trimestral. O lucro real trimestral, no que se refere a prazo de apuração e recolhimento, é idêntico ao do lucro presumido. Assim, ó, no final do primeiro trimestre, por exemplo, 31 de março, eu apuro o imposto de renda e devo recolhê-lo até o último dia útil de abril, podendo parcelá-lo em 3 vezes, sendo que nenhuma parcela pode ser inferior a R$1.000 e as últimas 2 parcelas incidem juros do sistema Selic. Beleza? Tá, então vamos desenvolver um exemplo aqui. Antes, porém, quero que você entenda o seguinte, ó, eu tenho que fazer uma contabilidade primeiro, de acordo com a legislação societária, no diário e razão, que é para a Receita Federal, eu vou transmitir a ECD. Certo aí? E aplicar a legislação tributária no livro fiscal LALU, onde o ponto de partida é o resultado contábil. Com isto, eu quero te antecipar a parte da escrituração antes da gente desenvolver na prática esses cálculos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Veja, quanto à escrituração segundo a legislação fiscal, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ela terá que fazer escrituração contábil para transmitir o quê? O diário e o razão via ECD. E também, uma preposição aí, não é isso? Fiscal. Como a ECF, que vai transmiti-lo, fazendo aquela parametrização da ECD, e no campo do lucro real, o LALU, o LACIX e o DIPJ. Portanto, a legislação tributária exige que a pessoa jurídica que esteja tributada pelo lucro real tenha as 2 escriturações, a contábil e a fiscal. E conforme você viu lá na introdução, que isto hoje é o que? Digital, ECD e ECF. Entendido aí? Agora, uma curiosidade. Veja, diante da legislação tributária, desses 4 regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real, primeiro, o arbitrado é aquele que está, por exemplo, com uma contabilidade imprestável, né? Aquele descumprimento de obrigação principal é o acessório, então assunto à parte. Sobrando o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Estes aqui, o que acontece? A legislação tributária, Simples Nacional e lucro presumido, exige só o livro caixa e não o contábil do Simples Nacional e lucro presumido. Mesmo porque para apurar esses tributos não precisa de uma contabilidade, percebeu? Agora, é importante você saber que nem por isso quem está no Simples Nacional está dispensado de ter uma contabilidade, como veremos agora no próximo item. Só no campo fiscal, para prestar conta ao fisco, que eu não estou obrigado a ter uma contabilidade ou apresentar uma contabilidade. Entendido aí? Quem está no lucro real não, tem que ter tudo, contabilidade e escrituração contábil e fiscal. Agora vamos lá. Item 5. Escrituração contábil especificamente. Agora assunto de contador, vamos lá. Que envolve Conselho Regional de Contabilidade. Beleza? Conselho Federal, Conselho Regional. Bom. A legislação comercial é aquela que está hoje dentro do nosso código, o quê? Civil. Beleza aí?
O Código Civil diz lá no seu artigo 970 de que a escrituração mercantil no diário é um procedimento obrigatório para todas as empresas, com uma única exceção. O que eu disse? Única exceção. Está dispensado de uma contabilidade no diário o PEI, Pequeno Empresário Individual, que depois foi regulamentado pela Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, dizendo que, né, é aquele que tem receita pequena. Mas a Lei Complementar 128, que criou o MEI, diz, olha, o PEI é o MEI. Como assim? Microempreendedor individual, aquele que atualmente tem a receita bruta anual de até 60 mil reais. Raciocine, 60 mil reais dividido por 12 dá média de 5 mil. 5 mil não é faturamento para contratar um contador. O Código Civil sabe disso. E aí o Código Civil está dizendo, ó, esse aí está dispensado de uma contabilidade e, então, basta ter, né, basta prestar informações ao fisco quanto ao seu faturamento. Beleza aí? Tá. Então, esse é o único que está dispensado. Então, você está vendo que o Código Civil exige uma contabilidade no diário de todas as empresas, exceto o MEI. Com isso, o Conselho Federal de Contabilidade, né, apresentou um dispositivo onde exige que, principalmente a partir deste ano de 2017, os contadores, principalmente vocês que têm escritório de contabilidade, escriture a contabilidade das pessoas jurídicas, ainda que estejam no Simples Nacional e lucro presumido. Então, você está vendo que uma coisa é legislação fiscal, que diz, olha, pequena empresa, Simples Nacional e lucro presumido. A mim, para prestar conta aqui junto ao fisco, se você tiver o livro caixa, estou satisfeito. Beleza? Agora, a legislação comercial, no que tange a lei das falências, a lei de recuperação judicial, extrajudicial e etc., não dispensa a contabilidade de nenhuma empresa, exceto se for MEI, microempreendedor individual. Aí vocês, mas e na prática, como seria isso? Por exemplo, o juiz decretou a falência da sua empresa. O juiz vai exigir que, num dado momento, que você apresente o quê? A contabilidade escriturada no diário. Se você não é MEI e não tiver, isso dá cadeia inafiançável ao empresário. Sabia disso? Além disso, o Conselho Regional de Contabilidade, por meio dos seus fiscais, encontrando contabilistas que têm clientes que estão na condição de Simples Nacional ou lucro presumido e que, só para atender a mera legislação tributária, não faz uma contabilidade, o fiscal do Conselho Regional de Contabilidade pode o quê? Até cassar a inscrição no CRC do profissional de contabilidade. Portanto, fica a minha orientação que faça sim a contabilidade, ainda que a legislação tributária não venha a exigir. Isso aí é um assunto de contador para contador. Beleza aí? Agora, voltando à legislação tributária, preste bem atenção. Veja. Contabilidade no diário e razão via ECD. A legislação tributária exige só de quem está onde? No lucro real, como regra geral. Beleza aí? E fica dispensada de ECD quem está no Simples Nacional e lucro presumido, desde que escriture o quê? O livro caixa. Mas lembrando, quem está no lucro presumido pode estar até dispensado de uma contabilidade tendo o livro caixa, mas tem que transmitir o quê? A ECF obrigatoriamente. E aí dentro da ECF vai informar o livro caixa. Tá certo? Volto a falar, quem está no lucro presumido, se distribuir lucro contábil, vai ter que transmitir a ECD e a ECF. Certinho aí? São obrigações que se equiparam ao do lucro real. Tá? De forma que, né, quem está no Simples Nacional lucro presumido, fica dispensado do diário e razão,
mas está obrigado ao livro caixa. Entendido aí? Então, eu vou voltar ao assunto lucro real e destrinchar esse cálculo para você. Seguindo, olha só. Antes ainda de adentrar na prática da parte lá do exemplo do lucro real, esse primeiro exemplo, eu quero que você venha para cá e acompanhe, que eu vou abrir aqui um parênteses, e tratar de uma informação fundamental para você entender lá, certo? Como assim? Daqui por diante, lembre-se, existe a legislação societária e a legislação tributária, que pode ser chamada também de legislação fiscal, que é a legislação do fisco, certo? A legislação societária é a Lei 6.404, com alterações posteriores, como a alteração da Lei 11.638 de 2007 e também a Lei 12.941 de 2009, que advém lá da medida provisória 449 de 2008, certo? Então essa é a lei societária. Agora, a lei societária é a lei das SAs aplicáveis às demais sociedades. Quer dizer, a lei é das SAs, mas do ponto de vista contábil se aplica a todas as empresas de direito privado. Entendido aí? Beleza. Então, primeiro eu faço uma contabilidade pela lei societária e só depois é que eu aplico a lei fiscal. Mas eu quero que você entenda o seguinte: eu, como contador, você, como contador, em primeiro lugar, obedece ao quê? A lei societária. E só depois é que atendemos a lei fiscal. Por quê? Porque o raciocínio é isso aqui, olha. Pela lei societária, que é a lei o quê? 6.404 de 76, com redação alterada, tá certo? Eu procuro aplicar as técnicas contábeis, que são 4. Quais são? Escrituração, demonstração, análise e auditoria. Lembre-se, escriturar é registrar o que aconteceu, lançar, beleza? E não basta escriturar, tem que demonstrar, tem que apresentar o balanço, a demonstração do resultado e etc. Também de nada adianta apresentar o balanço e a demonstração do resultado e etc., se eu não analisá-lo para saber a situação econômica e financeira da entidade. Agora, também não adianta querer analisar qualquer coisa, tem que ter fidedignidade. Por isso, as demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras devem ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Imobiliários. Aí sim, né, com essas técnicas contábeis, eu gero informações contábeis, né, de balanço, DRE, etc. Informações fidedignas, beleza? Bom, então eu obedeço à legislação societária e faço a contabilidade. E aí, fico sabendo que tenho os usuários da informação contábil. Quem são esses usuários da informação contábil? Veja, são os proprietários, os investidores. Eles são os primeiros a se interessarem pela nossa contabilidade, beleza? Além deles, há também terceiros. E aí, são vários os terceiros, mas os principais são esses. Os bancos, quem nos emprestou dinheiro para a gente produzir, é um que interessa pelas nossas informações contábeis, certo aí? Fornecedores, por exemplo, a minha empresa foi lá na sua e diz, olha, quero comprar 10 milhões de reais de mercadorias. Antes de você ficar contente, você quer saber o meu balanço, para ver se eu tenho condições de lhe pagar. Portanto, interessa ao terceiro fornecedor, concorda? Mas interessa também ao governo, via fisco. Daí é que esse usuário da informação contábil aqui, que é o governo, ele é um usuário da informação contábil diferente, porque ele legisla em causa própria. Ah, então existe, além da legislação societária, a legislação tributária ou fiscal, legislação do fisco, que hoje é exatamente o regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99, com as alterações da lei 12.973 de 2014 e a instrução normativa 1.700 de 2017, que vai ser o objeto de estudo deste curso aqui, certo aí? Agora, olha só, não esqueça o que eu estou falando. Veja, antes de aplicar essa legislação tributária, veja que primeiro nasceram as informações contábeis, certo? Aí, pessoal, aqui eu quero que você entenda o seguinte, ó.
legislação tributária é mais ou menos igual o seguinte: você, né, a sua sogra e a sua esposa, por assim dizer, não se chateie com a brincadeira, porque a brincadeira vai te ajudar. Quer ver? Tá lá, domingo à tarde, almoço na sua residência, você convidou a amada e a mãe. Certo aí? Ou seja, ao meio-dia, elas chegaram. E aí, você as recepcionou pela porta da entrada, concorda? Então, você recepcionou todas. O que eu quero dizer? Que a legislação tributária, ela recepciona a contabilidade. Todas as informações contábeis. Deu para entender até aí? Beleza. Só que você, de repente, né, não quer que a sua amada e a sogra estejam o dia todo de domingo. Que isso? Né? Então, você já deixou preparado um táxi para que espere na porta dos fundos às 14 horas, para que a sogra, ao terminar o almoço, você a coloque pela porta dos fundos do táxi e vá embora. Ou seja, você recepcionou ambas, a filha e a sogra, e só admitiu a filha, não é isso? Não admitiu a sogra. A que você não admitiu, você teve que fazer um ajuste expurgando, concorda aí? É isso que faz a lei tributária. Desculpe a brincadeira, mas é exatamente isso que faz a lei tributária. A lei tributária recebe toda a sua contabilidade. Certo? Por exemplo, na demonstração do resultado, você apresentou todas as receitas e despesas que aconteceram. Ela recepciona. Só que chega um momento que ela diz, olha, tem algumas receitas que eu não aceito. Tem algumas despesas que eu não aceito. Então veja que essas que ela não admitiu, você vai ter que tomar um procedimento de ajustar. É isso que faremos aqui agora. Tá? Mas na sua mente tem que ficar sempre o seguinte, ao longo de todo o custo de lucro real e o dia que você estiver aplicando, inclusive, que a lei tributária, né, veja só, a contabilidade, o contador, ele obedece à lei societária e registra tudo e gera informações contábeis, certo? Entre os usuários da informação contábil, há também o quê? O governo, que legisla em causa própria. Agora, na ótica da lei tributária, a lei tributária, então, ela recebe uma contabilidade feita e, então, ela recepciona toda essa contabilidade, que hoje é a contabilidade internacional, correto aí? Mas não admite uma parte. A parte que ela não admite, você vai ter que fazer o ajuste no LALU, como veremos aqui. Acompanhe. Lucro real, já falamos. A apuração é trimestral ou anual. Exemplo de lucro real trimestral. Está aqui. Eu fiz uma contabilidade obedecendo a legislação societária onde? No diário e no razão, que depois eu vou transmitir a ECD, concorda? Beleza. Aí eu tenho aqui, né, como estou no lucro real trimestral, no final do trimestre, eu tenho que elaborar a demonstração do resultado trimestral. E aí eu tenho, olha, receitas tributáveis, 10 mil. Receitas isentas, 5 mil. Despesas dedutíveis, 8 mil. Despesas indedutíveis, 10 mil. Eu tive aqui um prejuízo contábil antes do imposto de renda de 3 mil. Certo aí? Aí eu lhe pergunto, vai ter imposto de renda se teve prejuízo? Porque a lei tributária diz que tributa o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Ora, se teve prejuízo, vai ter imposto de renda? Sim ou não? Sim ou não? Responda aí. Se você está dizendo que sim, você tem que continuar aqui com as explicações e fazer esse curso por completo, porque uma coisa é lucro contábil ou prejuízo contábil, outra coisa é lucro ou prejuízo fiscal, correto aí? Então, se tiver lucro fiscal, é que será tributável. Por isso, o que acontece? Eu vou, né, nesse momento, explicar como é que se calcula o imposto de renda. Então, paralelamente aqui, eu tenho a legislação o quê? Tributária. Para que você entenda, lembre-se, olha, o fisco tem rosto, tem olhos, nariz e boca. Como não é o Roberto, esses olhos são grandes. Então o fisco tem olhos grandes.
E o que é que esses olhos grandes do fisco está enxergando neste momento? Ela não recepcionou essa contabilidade toda? Sim. Então esse fisco está enxergando, olha, essa primeira receita que é tributável, tá vendo? Ó? Ela diz, opa, essa receita eu vou tributá-la. Correto? A segunda receita, ela é isenta, ó. O fisco isentou, então não está enxergando. Ela quer o lucro a ser tributado, então essa receita não interessa. A primeira despesa aqui, ó, é dedutível na ótica do fisco, então ela está enxergando. Então aquela receita tributável de 10 mil menos essa despesa dedutível de 8 mil, o fisco está enxergando um lucro de quanto? 2 mil na realidade para oferecer tributação. Porque a última despesa é despesa indedutível, que o fisco não enxerga, ela não admite. O que eu disse? Não admite? Ah, então o fisco não admite essa receita isenta e essa despesa indedutível, concorda aí? Ela recepcionou todas, certo? As duas receitas e as duas despesas, recepcionou todas. E tem duas que ela não admite. As que não admite é a sogra, ela vai ter que ajustá-la. Como assim? Agora eu vou aplicar a legislação tributária para calcular o imposto de renda devido. Perfeito? Primeiro, foi feita uma contabilidade, conforme a lei societária. Aí, gerei a informação contábil, demonstração do resultado, no caso, o quê? Trimestral. Essa demonstração apresenta um prejuízo antes de imposto de renda de 3 mil, concorda? Eu pego esse prejuízo antes do imposto de renda, no valor de 3 mil. Eu vou colocar em parênteses, ainda que é redundante, não era nem necessário, para facilitar a visualização aqui, tá ok? Bom, agora acompanhe o raciocínio. Ó. Esses itens que a legislação tributária recepcionou, mas não admitiu, eu vou ter que eliminá-las. Ou seja, os itens que a lei tributária não enxergou. Como assim? Essa segunda receita que é isenta, ela entrou somando, não está? Não viu? Certo aí? Está neste resultado, não está? Para não tributá-la, eu vou excluí-la. Quanto? 5 mil. Então, essa é a sogra. Ela recepcionou, mas não admitiu, então está sendo o quê? Eliminada. Se entrou somando, eu faço a exclusão. Beleza? Essa segunda despesa aqui, olha, o fisco recepcionou a demonstração do resultado, mas não admitiu. Se entrou subtraindo, eu vou adicioná-la, mais a despesa indedutível de 10 mil. Faça a soma algébrica. O que aconteceu aqui? Ó? Menos 3 com mais 10 dá mais 7. Menos 5 dá 2 mil positivo. Esse 2 mil positivo é o lucro real. Lucro real. Aí você deve estar imaginando, quer dizer que esse é o lucro verdadeiro? Cuidado, esse negócio de verdade é muito relativo, certo? Agora, nós como contadores entendemos que o verdadeiro resultado, lucro ou prejuízo, é o contábil que registrou tudo. Certo aí? Aqui é o fiscal, que é chamado de lucro real, porque é do regime do lucro real. Mas a informação é mais antiga. Nós tivemos época do Império, né? Época da colônia, inclusive, onde quem abriu uma empresa aqui no país tinha que mandar uma parte do lucro para o rei, não é isso? Então, lucro do rei FHC, rei Lula, rainha Dilma, rei Temer. Certo aí? Raciocinaram? Então, o lucro meramente para fins tributários. Daí, do regime do lucro real, daí lucro real. Não que seja este o lucro mais verdadeiro. Ele é mais verdadeiro na ótica do fisco. Mas na ótica dos donos da empresa, ele está tendo prejuízo. Entendido aí? Por isso, cuidado. Na hora de falar em tributação, uma coisa é resultado contábil, outra coisa é resultado fiscal. Fiscal é pegar o resultado contábil e fazer os ajustes. Certo aí? Aí aplico a alíquota de 15% e encontro o valor do imposto de renda, que no caso dá quanto? R$300, certo? Encontrado o valor do imposto, eu volto para a contabilidade.
Só que aqui na contabilidade, eu estou lançando assim, ó. Debita-se uma despesa chamada imposto de renda e credita-se lá no passivo circulante imposto de renda a pagar. Entendido? Esse imposto de renda a pagar, apurado no final do trimestre, lá no último dia útil do mês seguinte, quando eu pagar, vai ser imposto de renda a pagar a bancos ou caixa, conforme o caso. Entendido aí? Já essa conta de despesa será encerrada com a ARE e virá aqui para demonstração do resultado, ó, uma despesa. Certo aí? E aí, então, na contabilidade, se eu tinha um prejuízo com menos uma despesa de 300, o prejuízo aumentou para 3.300. Certo? Quero lhe explicar mais uma vez a questão aqui da apuração do imposto. Veja, eu obedeço à lei societária, faço uma contabilidade e elaboro a demonstração do resultado. Na hora de aplicar a legislação tributária, o fisco diz o seguinte, ó, eu recepciono essa contabilidade da forma que está, mas para fins tributários eu quero eliminar algumas coisas para chegar ao resultado. Por isso, o raciocínio é esse. Veja, eu fiz a contabilidade, peguei esse prejuízo antes do imposto de renda, aí raciocinando de outra forma, veja, essa primeira receita é tributável, tá vendo? Fisco quer tributar, não quer? Está na lei tributária como tributável. Ela está neste resultado. Se está neste resultado e é tributável, eu mantenho. Faço nada aqui no LALU. A segunda receita, ela é isenta. Só que aqui na contabilidade ela foi incluída. Para não tributar, ela faço a exclusão. Sacou aí? A primeira despesa que apareceu aqui na contabilidade é dedutível. Só que ela já foi deduzida aqui na contabilidade. Não está mais neste resultado, então eu mantenho. Não faço nada. A segunda despesa é indedutível. O fisco não admite. Então, se ela entrou subtraindo, eu vou ter que eliminá-la adicionando. Assim encontrei o lucro real. Certo? Aí você deve estar imaginando, Roberto, mas quais são as receitas isentas? Quais são as despesas indedutíveis? Isso aí você vai aprender ao longo do curso. Daí um curso de lucro real. Entendido? Mas eu vou te dar uma ideia. Né? Vamos supor que neste momento que estamos vivendo a recessão, o governo quer que exporte. Uma hipótese. Hipotético, portanto. Aí o governo colocou na lei lá, olha, exportação de mercadoria isenta do imposto de renda. Aí a empresa que exportou, elaborou a DRE, tem receita de vendas, não tem? Aí eu vou lá no LALU e faço o que? A exclusão. Beleza? Outra, despesas dedutíveis e indedutíveis. Por exemplo, multa. Tem multa punitiva e a multa compensatória. Por exemplo, digamos que a empresa tinha que pagar o tributo na data do dia 30. Não deu. Aí no mês seguinte, no dia 10, pagou aquele tributo com juros e multas. Na boa fé. Não precisou nem ser fiscalizado. Então essa multa aí é compensatória. Certo? Em sendo compensatória, é uma multa dedutível. Agora vamos supor que a empresa não paga o tributo. Só nega. Não quer pagar de jeito nenhum. Chegou o auditor, descobriu aquilo lá e aplicou uma multa. Isso é uma multa punitiva. Essa multa é indedutível. Por quê? Porque o fisco entende que isso não é uma despesa para uma empresa operar suas atividades. Não é uma despesa operacional na ótica do fisco. Deu para entender? Então, com isso, pessoal, você vai ver que uma coisa é legislação societária, que, ora, se pagou, tem que contabilizar. Mas outra coisa é legislação tributária. A legislação tributária é mais rigorosa e diz, olha, tudo bem que você pagou, mas eu considero que isso aí não pode ser uma despesa para que você desenvolva as suas atividades. Então é indedutível. Entendeu aí? É assim que funciona. Por isso, vai existir sempre uma divergência entre a legislação contábil, que é a societária, e a tributária. E aí, você tem que entender esse arcabouço, primeiramente, para poder só falar do assunto tributário mais adiante. Mas que cada assunto contábil desse é complexo, envolve muitas coisas. Ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, né? Impairment, a depreciação na ótica do IFRS, a depreciação na ótica da lei tributária e tantos outros assuntos que, né, tem que ser tratados. Juros sobre capital próprio, né? Adoção inicial da contabilidade internacional, adoção inicial da nova lei tributária, subcontas, controle em subcontas de ajuste positivo ou negativo
do livro F-Conte, referente regime tributário de transição. Ora, esses assuntos e tantos outros abordaremos ao longo do curso. Beleza aí?